Pessoal, para a aula de ciências, a gente vai trabalhar da página 84 até a página 88, certo? E depois a gente vai fazer as atividades complementares, porque aí a gente praticamente finaliza essa unidade, certo? Então, gente, nas aulas anteriores a gente viu, né, a importância das plantas, as plantas que a gente se serve como alimento, né, e quanto que é importante para a nossa saúde essa alimentação, né, com essas partes das plantas. Na atividade de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre os grupos nos quais os alimentos são divididos, certo? E conforme a função que ele exerce no nosso organismo, quando a gente toma como alimento. Então fala aqui, ó, com base na principal função que exercem em nosso corpo, os alimentos podem ser divididos em 3 grupos: os energéticos, construtores e reguladores. Então a gente vai ver um pouquinho o que é cada um deles. Reguladores, alimentos que fornecem nutrientes fundamentais para que o nosso corpo funcione adequadamente e fique forte e resistente a doenças. Então, as principais fontes, né, dos alimentos reguladores são os vegetais. Então, todos os tipos de vegetais que a gente consome vai trabalhar como elementos reguladores do nosso corpo, né, nos dando resistência, né, para as doenças, né, para a gente ficar com o organismo bem forte. Os energéticos, o próprio nome diz, né, aquele que vai nos dar energia, liberar energia para o nosso corpo. Alimentos ricos em nutrientes que fornecem energia para que o nosso corpo possa realizar as atividades do dia a dia. Alguns vegetais, como o milho, a batata, o arroz, o trigo, são considerados alimentos energéticos. Né? A gente sabe que depois que a gente consome, né, esses carboidratos, eles vão no nosso organismo ser processados e são transformados, né, em açúcar, que é o que nos liberará energia, né, para a gente ter coragem, força para fazer nossas atividades. Logicamente que a gente também não pode exagerar nesses tipos de alimentos, né? A gente tem que comer de uma maneira moderada, a gente vai ver isso depois lá na pirâmide, né? Os construtores, alimentos que fornecem os nutrientes necessários para formar as estruturas do nosso corpo, né? A pele, o osso, o músculo, né? Aqui fala dos vegetais, né? Que são importantes: feijão, a ervilha, a soja. Né? O livro dá ênfase para esses vegetais porque nós trabalhamos, né, na unidade os vegetais, mas dentro desse grupo aqui entra também as proteínas de origem animal, né, que nós sabemos: a carne, o ovo, o leite, né, o queijo, os derivados, né, do leite também entram como proteínas. Então, quando a gente pensa em equilíbrio alimentar, é justamente isso, né, que o livro nos traz. De tudo a gente pode e deve consumir, né? Dos reguladores, dos energéticos, dos construtores. Por isso que é importante, quando a gente observa aqui, né, a pirâmide, né, ela mostra direitinho pra gente em relação às proporções também, né? Daquilo que a gente pode consumir de maneira equilibrada, né? Então aqui nessa base entra os cereais, né? Todos os cereais que a gente viu no livro: o arroz, né? O trigo, os derivados, né, do milho. Então a gente pode tomar uma porção maior, né, para a nossa alimentação diária desse grupo, né? Depois vem os vegetais, né? Frutas, os legumes. Depois vem as proteínas, né, de origem animal. Entra também aí grupos de vegetais que nós vimos lá, né, a ervilha, o feijão, a soja. E depois a gente vê lá os doces, né, óleos, né, acredito que seja queijo,
manteiga, talvez, né? Lá em cima. Então a gente vê aqui na pirâmide que para que a gente tenha uma alimentação saudável, a gente precisa manter esse equilíbrio, né? Comer um pouco de cada coisa, não de maneira exagerada, mas de maneira bem moderada, bem equilibrada, e a importância da gente ter uma variedade, né, de alimentos no nosso prato, né? Salada, carne, um refogado, a gente fazer esse equilíbrio para a gente poder adquirir, né, as propriedades, as boas propriedades que todos os tipos de alimentos podem favorecer para a saúde do nosso corpo. Só chamar atenção aqui, né, na proporção da pirâmide, que esses tipos de alimentos são os tipos que a gente deve consumir em menor quantidade, né? São aqueles açúcares, né, e os de origem que tenha óleo e tal. Certo, gente? Seguindo aqui, o livro traz um pouco da profissão, né, do nutricionista e do nutrólogo, né? Nutricionista é aquele profissional, né, da saúde que estuda os alimentos e os efeitos que eles produzem em nosso corpo. O nutrólogo, que já é um médico, também estuda essa relação, né, da alimentação e da saúde. De acordo com esses profissionais, devemos consumir uma variedade de alimentos, ou seja, um pouco de cada grupo, né, e em quantidades adequadas para garantir a alimentação saudável. Então, gente, aqui traz também os grupos alimentares, né, os alimentos já separados por seus grupos, né, os energéticos, né, maior parte carboidrato mesmo, as frutas e as proteínas, né, que são os construtores. Então, gente, a gente vê aqui na proporção também, o que eu tenho, o que eu posso consumir uma porção maior, né? As frutas, né? Depois vem as proteínas e depois, né, numa porção um pouco menor, né, os carboidratos, que são aqueles que depois irão lá gerar pra gente, né, energia, mas que também, se a gente não gastasse energia, a gente acaba acumulando, né, gordura para o corpo da gente. Então eles foram separados aqui por grupos mesmo, né? Os energéticos, reguladores e os construtores, certo? Bom, lembrem-se que nessa unidade tratou da relação dos seres humanos com as plantas, né? Até aqui a gente está tratando desse assunto. Então, qual outra relação o homem pode ter com a planta? Que traz também a planta como medicinal, né? Para cura de alguns males, de alguns problemas de saúde, né? O homem pode se apropriar das plantas também. Aqui traz a fotossíntese, que é um processo que nós já estudamos na aula anterior. Que relação pode ter a fotossíntese com o homem? A gente sabe que no processo de produção do seu próprio alimento, a planta produz o gás oxigênio, que é importantíssimo para a nossa vida no planeta e que para ela, né, ela não faz tanto uso, mas que libera para nós, né, esse gás tão importante. Então seria essa a relação do homem, né, com a planta no sentido da produção do oxigênio, né, para a nossa sobrevivência. A planta também como ornamento, né? Ornamento para nossa casa, para os ambientes, para os espaços, né? O homem sempre busca, né, essa beleza que as plantas também oferecem, né, ao homem. Vocês podem depois ler com mais atenção, né, gente? Se quiserem revisitar o texto, né? Depois a gente coloca aqui também, né, os lugares, né, para a diversão das crianças, os parques, né, para o lazer, para as brincadeiras, né? É tão gostoso quando a gente sai, né, e vai para um ambiente gostoso, de natureza, de chácara, relaxa. Então, tudo isso que a planta, né, que a natureza proporciona para a gente. Por isso a importância de manter essa boa relação com a natureza, né? Ter essa postura sempre de cuidar dos pequenos espaços que a gente tem, né? Cuidar das plantas, dos animais que se servem também daquele espaço. Então esse é o nosso dever. Então, gente, como a gente chegou no final desta unidade aqui,
a gente vai fazer lá na atividade complementar. Nós vamos fazer da página 139 até 140. 139 até 140, certo? Eu quero que vocês façam essas duas atividades aqui, que são bem simples, né? Bem simples essas duas atividades, dá para fazer tranquilamente, certo? E daí depois a gente pode até voltar nessa parte aqui e desenvolver algumas dessas atividades que também são relacionadas ao capítulo, certo? Por hoje daí fica essas atividades aí da página complementar.